Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela recepção. Para mim é sempre um prazer imenso estar aqui no Paulo. Sempre que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, né? O Paulo de Tarso foi a primeira casa espírita que eu frequentei. Então eu guardo dentro de mim um carinho muito grande por essa casa. E sempre que eu puder estar aqui com vocês vai ser uma imensa alegria. Principalmente hoje que iremos falar sobre Jesus. Olha que coisa boa, né? Vamos falar sobre Jesus. O tema escolhido hoje é o advento do Espírito de verdade. Talvez nem todos estejam familiarizados com esse ensinamento, né? Nem todos saibam do que se trata o Espírito de verdade. Então, hoje, humildemente, me coloco aqui na posição de alguém que vai conduzir um estudo conjunto. Não achem que eu estou aqui na posição de querer ensinar algo. Hoje nós vamos estudar juntos a significação moral e a significação histórica que carrega essa frase, o advento do Espírito de verdade. Tá bem? Então vamos começar com uma contextualização. Vamos voltar aí alguns 1000 anos atrás. O nosso querido e amado Chico Xavier, certa feita, ele contou para a gente o seguinte, que o nosso Cristo, Jesus, nosso Mestre, quando decidiu que viria à Terra, e aí o Chico fala de uma maneira linda, né? Ele começou a caminhar pelo universo 4000 anos antes. Olha que fato curioso. Então Jesus começa a caminhar pelo universo 4000 anos antes de nascer na Terra. Em outras palavras, ele começa a descer, né? Ele começa a se diminuir para tentar não ofuscar tanto a gente. Porque quando a gente fala de Jesus, a impressão que eu tenho é que a gente não sabe quem é Jesus. A gente não imagina. Nós estamos tão acostumados, e é bom que seja assim, a falar de Jesus, que Ele é nosso governador espiritual, que Ele é nosso mestre, né? O Divaldo fala que a Joana de Ângeles, quando primeiro apareceu para o Divaldo, e o Divaldo pergunta assim, quem é você? Você é meu guia espiritual? E a Joana fala assim, não, teu guia espiritual é Jesus, que é o guia de toda a humanidade. Então Jesus, que é o nosso guia espiritual, esse espírito irmão mais velho, que já chegou numa categoria que não nos cabe nem sondar o que se passa. Muito obrigado, Lula. Não nos cabe nem sondar o que se passa nessa categoria que Jesus já chegou, mas a gente não sabe quem é Jesus de verdade. A gente não consegue adivinhar, a gente não consegue sondar, a gente não consegue compreender o tamanho desse espírito, a envergadura moral desse espírito, que teve que 4000 anos antes começar a nos preparar para recebê-lo. Porque os amigos espirituais vão falar que Jesus, para vir na Terra, foi um trabalho imenso para preparar o ambiente. E Jesus chega aqui na Terra, então, há 2000 anos atrás, não é isso? E o que vocês sabem sobre a infância de Jesus? A gente tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus saiu de casa e quando Maria foi atrás, Jesus era criança, estava conversando com os doutores da lei. Então a gente tem isso sobre Jesus, sobre a infância. Mais alguma coisa na Bíblia sobre a infância? Nada, né? E sobre a adolescência de Jesus? Também nada. E sobre a vida adulta? A verdade, e isso sempre me surpreende, que eu paro para pensar nisso, nós conseguimos preservar 3 anos da vida de Jesus, que foram os 3 anos finais, que foram os 3 anos onde o seu ministério se intensificou. Né? Se a gente levar em consideração ali Jesus naquele casamento onde acaba o vinho e Maria então fala, meu filho, acabou o vinho, você não pode fazer nada. Então a partir dali a gente sabe bastante coisa sobre Jesus. Mas os outros 30, a gente não sabe nada, ou quase nada.
E é justo falar que Jesus foi o espírito mais importante que já pisou nesse planeta. O mais perfeito, o mais puro, o melhor. E a gente sabe 3 anos. E olha lá. Fora o tanto que a gente deturpou. Né? Então, quando eu falo de Jesus, é esse ser que a gente não imagina quem é. E Jesus, então, vem, desempenha sua missão com uma precisão impecável, exemplifica tudo, toda dor, toda dificuldade, todo aprendizado que você parar para pensar, Jesus exemplificou. Tudo. Não há nada. Eu fui abandonado, Jesus foi também. Eu fui humilhado, Jesus foi também. Eu fui agredido, insultado, Jesus foi também. Mentiram para mim, Jesus foi também. Fizeram falso testemunho e eu fui injustiçado, Jesus foi também. Não há nada que Jesus não tenha exemplificado. Por isso que Kardec vai perguntar, quem que Deus tem enviado para servir de guia e modelo? A resposta é uma palavra, Jesus. Então Jesus vem, desempenha sua missão com êxito e ao final ele fala o seguinte, gente, não acabou ainda. Se vocês, eu trouxe aqui um pouquinho das verdades do meu pai. Não posso falar tudo, né? Os doutores da lei perguntavam, ei Jesus, como é que é lá no céu? Fala aí como é que é lá. E ele falava, olha, vocês não estão entendendo as verdades da terra que eu estou falando, e imagina as do céu. Então eu trouxe um pouquinho para vocês, mas não é só. Mas eu vou fazer uma promessa. E é sobre essa promessa que a gente vai falar hoje. E aí eu vou ler para vocês. Olha o que Jesus fala. Isso é o Cristo falando. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. É isso. Se você ama o Cristo, vai guardar os mandamentos. E então eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Então, Jesus veio e falou, gente, se vocês me amam mesmo, guardam os mandamentos. Espera um pouquinho, que eu vou pedir para o meu Pai mandar um Consolador. Tá? E quando esse Consolador chegar, ele não vai se afastar fisicamente como eu estou fazendo agora. Ele vai ficar eternamente com vocês. E aí ele fala aqui, o Consolador que meu Pai enviará vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então é isso, um Espírito que é puro, como Jesus, que passou aí, pelo menos, ao que nos foi dado saber, 4.000 anos em preparo para essa missão. E como fala João, o evangelista, já no plano espiritual, conversando com Jesus, Senhor, eu lembro que o Senhor vivia numa comunhão constante com o Pai. Era constante a sua comunhão, se preparando para a missão única que fez o Senhor descer momentaneamente dos palácios solares para pisar na lama da terra. Então esse é o Espírito que passou 4.000 anos, veio, ensinou uma porção de coisas e ele já sabia que a gente não estava pronto para absorver tudo ainda. Muita coisa que ele falou, ele já sabia que a gente não iria entender na hora. Ele já sabia que a gente ia deturpar um pouco da verdade em nome do orgulho, né? Tanto que boa parte dos seus ensinamentos ele usou parábolas, códigos, alegorias, que é para tentar preservar ao máximo. E ele ainda promete uma coisa, não para por aí. Se vocês conseguirem exercitar esse pouquinho que eu estou falando, por que ele falou? Ama a Deus e ama o próximo. Faz isso, que daqui a pouco vem um Consolador.
Então, se vocês conseguirem exercitar isso, de amar a Deus e amar o próximo, vai vir um Consolador. Essa foi a promessa. Agora, a gente vai começar o nosso estudo. Então, Jesus, entre aspas, né, finaliza esse capítulo da sua missão e o tempo passa. O cristianismo vai desenvolvendo, a gente vai tentando preservar, tem coisa que a gente vê assim, isso aqui pega muito no ego, tira, isso aqui modifica, tem coisa que a gente não entende mesmo, né? E o caminho era aqui, a gente começa a ir um pouquinho para cá, tem gente que vai um pouquinho para cá, começa a desviar. Moralmente, a humanidade não evoluiu muito, não. Não evoluiu muito, não. A prova disso é que o Chico Xavier uma vez conta que ele estava lá psicografando um livro, e agora vocês vão me perdoar porque eu não vou lembrar o nome do livro, psicografando um livro, quando chega perto dele uma entidade, um espírito de muita luz, e começa a se comunicar com o Chico. E o Chico não entende nada que esse espírito está falando. Ele olha assim, o que ele está falando? Não estou entendendo nada. Emmanuel, socorro. Esse espírito é de muita luz, eu consigo sentir que ele é um espírito muito evoluído, mas eu não entendo nada que ele fala. Então vem Emmanuel e fala, Chico, eu vou traduzir para você. É porque a diferença de sintonia é tão grande que você não está captando a mensagem dele, mas eu vou traduzir. Ele está falando que ele é um espírito que a última reencarnação dele aqui na Terra foi na época de Moisés. E ele está falando que ele voltou agora na Terra e quase não reconheceu o lugar, porque está muito diferente. Ele está falando aqui que a arquitetura evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, a inteligência evoluiu muito, mas ele está falando aqui, Chico, que moralmente não evoluiu quase nada ainda, desde aquela época. Então a gente volta. A humanidade foi evoluindo. Moralmente nem tanto, intelectualmente foi evoluindo. E a gente chega ali mais ou menos em 1800. E aí Jesus então autoriza, né, em uma conversa com João Evangelista, ele autoriza. Ele fala assim, João, como é que está lá a terra? E João fala, ixi, tá difícil. Aí Jesus fala, mas como assim, João, tá difícil? Tá difícil porque o pessoal lá não está lembrando dos mandamentos, não. Estão com simbolismo, estão com muito orgulho, estão se perdendo no meio do caminho. Das poucas vezes, Senhor, que eles falam de religião é para se condenar, se mandar para o inferno. E aí João fala o seguinte, é um fato curioso, Senhor, que tem chegado aqui no céu ateus bem-quistos, mais bem-quistos do que cristãos. E Jesus fala, então se os vivos nos traíram, os mortos vão começar a falar. Então Jesus meio que autoriza. Então está autorizado, o Consolador pode descer. E é uma pena a gente não ter tempo para falar sobre esse tema, mas sobre Allan Kardec. Toda a preparação, todo o carinho, todo o cuidado que a espiritualidade teve em torno de Allan Kardec para que ele descesse com a missão única de materializar o Consolador prometido, promessa de Cristo. Olha que missão. Allan Kardec nasce e é tocado, né, por curiosidade, com as mesas girantes e tudo, começa a se aproximar, descobre esses eventos, uma luzinha que estava apagada acende, opa! E ele pergunta, né, é verdade que eu tenho uma missão? É verdade que você tem uma missão. E começa a sua missão, de decodificar a doutrina espírita. Começa a sua missão. E quem coordenava essa missão era um espírito que usava o codinome de Espírito de Verdade. Esse era o espírito que coordenava o trabalho. E aí está lá Allan Kardec, escrevendo, estudando, trabalhando, e ele ouve umas batidas na parede.
Ele olha, não tem ninguém em casa, não tem nada. Vou continuar. Ele olha de novo. Ah. E aí, Allan Kardec não era médium ostensivo. Próxima sessão mediúnica, Allan Kardec pergunta: olha, eu ouvi umas batidas lá em casa um dia desse, não vi ninguém, o que que era? E aí o espírito responde assim, ó, era um espírito familiar seu. E Allan Kardec assim, ó, que eu saiba, o espírito familiar nos acompanha, nos protege, nos assiste, orienta, mas que eu saiba, ele não anda batendo nas coisas assim, né? Qual que era a finalidade dele bater então ali na parede? E aí o espírito responde, ele queria se comunicar contigo. E Kardec pergunta, tá, o que ele queria dizer? E aí o espírito fala o seguinte, Kardec, pergunta para ele está aqui. O espírito familiar de Kardec. E aí olha a evolução desse ser, Allan Kardec. Ele formula a pergunta o seguinte, querido espírito familiar, quem quer que seja, muito obrigado por toda a assistência que tem nos dado no trabalho. Se for do seu interesse, poderia nos dizer quem tu és? E o Espírito fala o seguinte, para ti sou a verdade. Isso para você significa discrição. Então, o Espírito de verdade era um espírito familiar de Kardec. E ele fala o seguinte, todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. Então, todos os meses, Kardec tinha à sua disposição esse espírito familiar dele, durante 15 minutos. E o Evangelho está cheio de mensagens desse espírito chamado Espírito de Verdade, né? E aí, então, Kardec percebe que esse espírito é um espírito muito evoluído pela qualidade das comunicações. E aí ele fala o seguinte, ó, em segredo, eu vou escrever um novo livro. E aí, Kardec fala, eu não contei desse livro para ninguém. Nem o editor sabia desse livro. O editor descobriu esse livro no dia de imprimir. Ele nem revisou. No dia de imprimir, descobriu desse livro. Qual que era a finalidade? Se ele avisasse, eu vou fazer um livro sobre tal assunto. Então, talvez os médiuns pudessem, né, tentar o animismo, né, tentar influenciar a resposta. Não, ninguém sabia desse livro. E esse livro se chamava A Imitação do Evangelho. E aí, mais tarde, por sugestão então, do editor, do revisor, da equipe que ajudava Kardec, sugeriram trocar o nome para O Evangelho segundo o Espiritismo. E o Kardec, então, aceita a sugestão e troca o nome do livro. E a gente, muitas vezes, se ofende com uma sugestão, né? Não quer mudar o pensamento. E aí, o Espírito de Verdade, então, manda essa mensagem. Um novo livro acaba de nascer. É uma luz a brilhar. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu disse isso 18 séculos atrás. O Espiritismo veio para vos fazer entender estas palavras. E quem assina essa mensagem? O Espírito de Verdade. Quem veio há 18 séculos atrás e disse que há muitas moradas na casa de meu pai? Mais uma mensagem do Espírito de Verdade. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo,
como antigamente a minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. O Espiritismo, assim como fez a minha palavra 18 séculos atrás, veio lembrar que existe um Deus bom e imutável acima de todos nós. Quem foi que disse isso há 18 séculos atrás? Então, quem é o Espírito de verdade? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Quem foi que disse isso? O Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Instruí-vos. Eis o segundo. Isso me lembra uma coisa. Quando Jesus foi questionado, sobre o sábado, mas no sábado não pode trabalhar, tem que repousar. Até Deus descansou no sábado, né? Como é que você pode estar trabalhando? Não pode, é contra a lei. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala o seguinte: meu pai nunca deixou de trabalhar, e eu também não. O pai nunca deixou de trabalhar, e eu também não. Aqui é a prova: Jesus nunca deixou de trabalhar. Jesus nunca deixou de trabalhar. E ele vem mais uma vez, através dessas páginas, através da codificação, através das obras básicas, através das obras complementares, que, na minha opinião, são um verdadeiro presente do alto para a humanidade, fazer um novo convite. Amem-se e instruam-se. O Espiritismo veio fazer compreender tudo o que eu disse e mais. Veio descortinar mais uma etapa da verdade. Espíritas, amem-se. Isso quem fala é o Cristo. Amem-se e instruam-se. E, segundo falam os amigos, o espírito de verdade era um espírito familiar de Kardec. Mas não se preocupem, porque é todo mundo filho de Deus. Então a gente também é uma família também. Também é familiar nossa. Mas o espírito familiar de Kardec. Então cumpre-se a promessa. O Consolador prometido, o espírito de verdade, que iria vir para nos ensinar, veio. E mais uma vez, com êxito, desmistificou tudo que estava mistificado. Descortinou o que estava escondido. Clareou o que estava difícil de entender. Há muitas moradas na casa de meu pai. É preciso nascer de novo. Amem-se. Amem-se e amem o próximo como a si mesmo. Amem a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Isso nunca foi tão claro para a gente agora. O que tem que fazer? Então a doutrina espírita, ela nos fala de uma maneira muito franca, mas muito consoladora. Ela nos ensina tudo que o Cristo nos ensinou, só que de uma maneira mais clara, para que a gente entenda sem dúvidas. E o que é a mensagem do Cristo, então, agora que o Consolador veio e explicou para a gente, o que é a mensagem do Cristo? Amem-se. O Espiritismo é o Cristo nos convidando a amar. Devotamento e abnegação. Isso resume todas as obrigações com a caridade. Amem o próximo. A morte não existe.
A morte é um fenômeno físico. O espírito segue. E segue cheio de vida. A vida não é uma só. A gente nasce, morre, nasce, morre. E para finalizar, eu venho refazer o convite que o Cristo nos fez a todos nós, mas que infelizmente a gente ainda teima em não aceitar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Meu jugo é leve, o fardo é suave. Então, agora que a gente tem a doutrina espírita, o que isso quer dizer? Você que está cansado, a vida não está fácil, né? Está sofrendo, as dificuldades são muitas. A prova que a gente escolheu está pesada. O outro não colabora. É para você o convite. É você que está cansado e sobrecarregado. Vem. Porque o Cristo sabia que é no momento de dificuldade, que é no momento de dor, que é no momento de vulnerabilidade, que até os espíritos mais enrijecidos amolecem o coração através da dor para receber a mensagem. Venha a mim, vocês estão cansados? Está difícil a vida? Está aflição? Dificuldade? Vem para o Cristo. Eu vou aliviar, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por que o jugo é leve e o fardo é suave? Né? Porque ele só pede uma coisa em troca. Se submetam à minha vontade e eu vos aliviarei. Que vontade é essa? Ele só pediu uma coisa. Amem-se. Amem-se. E como pode amar ser um jugo pesado? Como que pode amar o próximo ser um jugo pesado? Então, nesse momento, é o convite que eu faço. É a reflexão que eu faço. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 2000 anos depois, agora já com um Consolador prometido do nosso lado e a promessa de que ele vai ficar eternamente, é o Cristo que retorna espiritualmente e fala: vamos, irmão, eu estou com vocês até o final. Até o final, eu estou do teu lado. Que a gente possa, então para finalizar, que a gente possa ser igual Pedro. Pedro, para mim, é uma figura muito querida. Eu acho que é a figura que mais se aproxima assim da gente. Porque Pedro era muito animado com o Evangelho, era muito amigo de Jesus, mas Pedro era muito reativo. Ele não levava desaforo para casa, não. Né? Lembra do soldado? Pedro pega a espada a Jesus, não. Então Pedro parece muito a gente, né? Então vai contar Humberto de Campos que no desencarne de Pedro, Jesus vem recebê-lo. Jesus pega Pedro então nos braços, aproxima do seu coração e leva para um lugar de descanso, para que Pedro pudesse se refazer, depois de uma vida de 90 anos de sofrimento. E aí Pedro está lá nesse paraíso, e os Espíritos vão falar que é um lugar mágico, que Pedro contemplava espetáculos cósmicos. Eu não consigo nem entender o que significa isso. O que seria um espetáculo cósmico? Quanto demais contemplar isso. E aí, uma bela hora, Jesus chega assim: Pedro, a gente vai ter que se separar de novo. E aí Pedro fala: não, mas por quê? Onde é que você vai? E aí Jesus fala assim: Pedro,
enquanto houver uma lágrima sendo derramada no planeta Terra, enquanto houver um coração aflito, eu não descansarei. Enquanto houver uma lágrima sendo derramada no planeta Terra, não me é lícito descansar, Pedro. Você fica aqui, descansa o tempo que você quiser. Eu não vou descansar. O que Pedro fala? Pois eu também não. E volta com Jesus aqui para a Terra e continua no trabalho até hoje. Meu pai nunca deixou de trabalhar. Eu também não. Então isso significa aceitar os mandamentos. Isso significa amar Jesus. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Amem o próximo. Que a gente possa internalizar essas palavras do Cristo, que volta como Espírito de verdade para nos ensinar de maneira humilde, clara e simples que o único caminho é o amor, a caridade. Que a gente possa entender que não é normal eu ir para casa e fechar os olhos em tranquilidade, sabendo que existe um próximo, um irmão na rua, passando fome, sede e frio. Não é normal. Não é normal eu ficar tranquilo quando existe gente que não tem nada. Não é normal eu ficar numa boa quando nesse momento tem gente sofrendo, tem gente nas filas terminais de câncer, tem gente dormindo na rua com a sua família. Não é normal. Que a gente possa então entender essas palavras, que a gente possa aceitar esse chamado do Cristo ao trabalho interno, principalmente, mas ao trabalho de amar o próximo. Porque se a gente for resumir o que o Espírito de verdade vem nos falar, é isso. Amem o próximo. Espíritas, amem-se. É o primeiro ensinamento. Instruam-se. É o segundo. Que o nosso futuro seja um caminho de sabedoria. Que o nosso futuro seja um caminho de conhecimento, de estudo e de trabalho. Mas que esse caminho seja iluminado pelo amor de Cristo. Porque um caminho largo e escuro pode ser largo, mas se for escuro, vai abrigar monstros e perigos noturnos. Agora, um caminho estreito, iluminado pelo sol de Deus, é roteiro seguro ao Pai. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer nessa casa. Obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos.